Uberlândia está situada à margem direita do rio Uberabinha, cujas praias magníficas são utilizadas para esportes e recreio. Esta encantadora cidade cresce vertiginosamente dia a dia. Em torno da cidade, novas vilas surgem, sendo disputados os seus lotes de terreno, que com isso valorizam-se espantosamente. A cidade maravilhosa, né? Maravilhosa, muito bonita, né? Oferece muito ao que vem visitar, tem muita coisa boa aqui, né? Uberlândia teve duas vantagens. Primeiro, teve um pessoal dinâmico que veio para cá no início, quase todo mundo de fora, né? Quase todo mundo de fora, as famílias tradicionais aqui vieram de longe, né? E depois aqui, talvez em razão do desenvolvimento daqui, foi atraindo muita gente. Uberlândia tem atraído e fidalgamente tratado os que a procuram em busca do enriquecimento pelo trabalho honesto. E assim ambos progridem e se engrandecem, Uberlândia e o seu povo. Todo mundo vem para Uberlândia para trabalhar, para vencer na vida. Hoje Uberlândia é uma cidade que cresce porque as pessoas chegam aqui e lutam para melhorar de vida. Naquela época era uma cidade com muita dinâmica, sabe? Era uma cidade que pulsava progresso. O histórico da unidade aqui do batalhão começou com a presença do batalhão do destacamento do precursor, quando ele atravessou a colchete, a ponteirinha ali. Se por acaso um ladrão tivesse entrado aqui, roubado alguma coisa aqui, quando estava só o vigia, o destacamento do precursor não tinha chegado ainda, se esse ladrão fosse apanhado e preso, ele ia ser apenado com a pena leve. Mas a partir do instante que o destacamento do precursor cruzou o colchete, a cerca ali dentro, aí não era mais prédio, aí já era uma instituição militar. Então se aquele ladrão lá fosse pego depois que nós estávamos lá dentro, então ele seria apenado com a pena mais grave. A pátria, o que chama atenção, a pátria do Brasil ou o termo pátria? A pátria brasileira, o que chama atenção é o povo. O povo, apesar de sofrido, mas é tolerante. Espera que Deus, né, melhore a situação, né? E isso faz com que a pessoa se encoraje, não se lastime tanto, né? Se está assim, Deus está tendo conhecimento. Se está assim, é porque é melhor para nós futuramente. Aí já raciocina assim, né? Deus não dá carga maior do que a pessoa pode suportar. Assim, então, baseado nesse raciocínio, né, a gente suporta. Assim, então é o povo que é a parte mais importante. E o povo de Uberlândia, o que o senhor... Maravilhoso, não tem nem comparação. É o melhor povo do Brasil ou do mundo, digamos assim, o povo de Uberlândia, para o meu julgamento. Por ser uberlandense, ter nascido aqui em 1947, eu tenho notado que a cidade de Uberlândia progressivamente vem alcançando os objetivos ideais da sociedade. Então, é um povo ordeiro, é um povo que tem visão de futuro e sempre almeja para a cidade o melhor na escolha das suas lideranças, na escolha dos seus governantes. Então, é um povo ordeiro, sim. Nós somos a única unidade militar das Forças Armadas aqui em Uberlândia, a segunda cidade mais importante do estado de Minas Gerais, uma cidade polo da logística, uma cidade polo do desenvolvimento tecnológico, né? Grandes empresas se instalaram aqui. Então, o Exército Brasileiro, junto com essas empresas, compõe todo esse conjunto. Eu acredito que seja uma nação, seja um estado, seja um município, ele é mais forte se as suas tradições e a sua história realmente é contada e é lembrada. Fatos, pessoas, personalidades, instituições que fizeram a história dessa cidade. Então é um projeto que eu não poderia deixar de agradecer. E coloco à disposição a minha pessoa,
o meu batalhão, né, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que a gente possa e esteja autorizado a falar. O senhor se lembra da visita dos presidentes militares? Porque todos vieram aqui na cidade. O senhor se lembra? Não, eu me lembro aqui do gás, o sol, mas eu não tenho assim, eu não me lembro que eu tenha sido envolvido na visita dele, não. Só algum, eu sei que houve envolvimento, tudo, de montar guarda para ele, tudo, né, dar segurança onde ele fosse, mas eu não fui não sei, posso dizer nada não. O decreto da universidade foi criado em 1969, está tudo aí. E nesse momento, 69, a gente estava no regime militar, né? Regime militar. Como que foi, assim, criar uma universidade nesse momento? Pior. Tinha alguma precaução por parte do governo? Não, que eu saiba não. Não saiba não. E além do Costa e Silva, veio o Geisel também, veio a Uberlândia? 78. Não lembro, não. Pode parar um pouquinho? Pode. Olha aqui, ó. Todas as minhas respostas estão de acordo com as perguntas que você fez aí. Você não está ligando aí, não. Ou pode retomar? Podemos retomar, então? Pode. Ou você pode perguntar assim, naquela fase, quais foram as pessoas que se destacaram? Né? Os professores, quais pessoas que se destacaram, né? Nas faculdades, né? Na criação, no começo da universidade, nas faculdades, quais os nomes que se destacaram? Só isso. Aí eu respondo, tá bom? Tá bom. Esses homens não têm em comum apenas o fato de serem homens, adultos, morarem ou terem nascido em Uberlândia, uma cidade do interior de Minas Gerais. Eles foram entrevistados para nos ajudar a compreender como a ditadura militar operou numa cidade de interior para onde se dá pouquíssima atenção quando se fala daquele período. Fazer um filme sobre a ditadura em uma cidade cuja história oficial está repleta de glórias e homenagens aos seus heróis locais não é uma tarefa fácil. Também não é fácil lidar com as armadilhas da memória e correr o risco de cair num certo romantismo ao acreditar cegamente nas narrativas vencedoras, segundo as quais a ditadura já teria sido superada. Se por um lado houve quem relatasse espontaneamente suas experiências, por outro, havia também muita desconfiança. Em alguns casos, o silêncio é pessoal, em outros casos, institucional. Se o mito do progresso de Uberlândia justificou o apoio de boa parte de seus políticos ao projeto autoritário da ditadura, foi também esse mesmo mito que gerou a expectativa da luta armada na cidade. Se houve apoio e participação civil, houve também resistência. Mas esse filme não vai tratar de vítimas e algozes. É uma tentativa de compreender como pessoas comuns podem ser atingidas por um golpe, mesmo sem estar exatamente no centro dos acontecimentos. E os golpes não cessam de acontecer. Olha, os jornais de Uberlândia para os quais eu trabalhei. Correio de Uberlândia, onde eu fiquei mais tempo. O Repórter, o Triângulo, Primeira Hora, Tribuna de Minas e Jornal de Bolso, aqui em Uberlândia. Eu fazia meus artigos e mandava, mas existia censura, né? Eu não sei se aqui existia a gente não está lá dentro, a gente não ficava sabendo. Eu não fiquei sabendo se havia uma censura ostensiva, quer dizer, todo jornal que sai tem que ser visto, ou tem que ter certo?
Isso eu não vivi isso, não sei te dizer. Mas é evidente que as pessoas talvez fizessem uma autocensura. É possível que isso ocorresse. Mas veja bem, o principal jornal era o Denista. A UDN era revolucionária também, inclusive tem uns cabeças lá que é da UDN. Então não tinha nenhum problema com o jornal, porque o jornal só ia falar bem mesmo. A direita sempre foi muito forte em Uberlândia. A direita sempre dominou a economia, né? A direita sempre teve uma presença maior dentro de Uberlândia, entendeu? E todos nós convivemos com isso e temos, sem dúvida alguma, reconhecer que a direita sempre foi muito bem organizada dentro de Uberlândia e que tem uma participação muito grande até hoje dentro de Uberlândia. Uberlândia desenvolveu em função do governo Rondon Pacheco, que era um governo da UDN, né? Depois o Rondon Pacheco foi ministro do Costa e Silva, né? E depois governador. Deu um grande impulso ao desenvolvimento de Uberlândia e de todo o Triângulo Mineiro. Quem fazia parte do grupo naquela época tinha melhores condições de desenvolver as suas cidades. E isso aconteceu. Uberlândia sempre foi uma cidade assim, com tendência de direita, de tendência udenista. Então, uma cidade essa recebeu muito bem. Eles fizeram aquela marcha com Deus pela liberdade aí, que eu estava na sacada e olhava as pessoas que estavam lá, puxa, esses caras não podiam estar aí não, senhor. Marcha com Deus pela liberdade. Declaro empossado na presidência da República o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Seu remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1976. Não teve nada melhor para o Brasil do que a Revolução e os coronéis. As pessoas insistem em dizer que a Revolução interferiu em tudo. Não interferiu em nada. A Revolução para nós aqui foi a coisa mais bonita do mundo. Chegou, fizeram as listas e saíram procurando as pessoas para aprender, fazer depoimento. Depois esses depoimentos viraram IPM, e esse IPM acabou sendo arquivado. Não teve ninguém condenado, nem se apurou nada de vamos dizer assim, de revolucionário, né? E como a Câmara Municipal se comportou? Alguns vereadores tiveram que renunciar? Houve... Sem dúvida, eu fui um deles, né? Teve algumas questões de ou você renuncia ou nós vamos estender uma investigação sobre sua família. Não tinha nada que pudesse ser investigado, que desse algum problema, mas sempre é desagradável, né? O clima realmente era um clima assim de perseguição. O senhor lembra em 67 se houve alguma manobra militar do Exército aqui? Não lembro não. 67.
que eu lembro que muita prisão teve prisão demais aqui, né? E, inclusive o Roberto Margonari, ele foi preso ali na antiga delegacia regional, que é ali na Praça Coronel Carneiro, ele disse que sofreu demais lá, mas sofria mesmo, né? E ele foi preso, e muita gente foi presa, né? Muitos enviados para Juiz de Fora, onde lá a barra era pesada. Mas eu não me lembro de, assim, um movimento especial em 67. Eu lembro que era preso gente, assim, adoidado aí. Neste cenário, compreendendo extensa faixa do território sul-mineiro, vão se desenrolar as manobras militares do Primeiro Exército. Detalhes da operação revelam o adestramento das nossas forças de terra. As operações de terra são combinadas com as do ar, verificando-se então a junção dos paraquedistas com os carros de assalto. Presenciamos também detalhes do ataque da infantaria, com o objetivo de conquistar o terreno inimigo, supostamente dominado pelo Exército Vermelho. A aviação dá cobertura ao ataque por terra, após o local ter sido intensamente canhoneado pela artilharia. Durante as manobras, houve também interessantes experiências contra as guerrilhas. No terreno ocupado pelas tropas do Exército Azul, soldados fazem o controle do tráfego rodoviário, prendendo guerrilheiros em fuga. O exercício derradeiro foi uma impressionante ação conjugada da artilharia e blindados com a infantaria e a Força Aérea Brasileira. Muita gente, inclusive, hoje questiona sobre a chamada guerrilha de Uberlândia. Se houve ou não houve a guerrilha de Uberlândia. A guerrilha de Uberlândia, esse nome foi dado pela imprensa. A grande imprensa que deu esse nome, a guerrilha de Uberlândia. Os jovens, na época, que faziam parte desse grupo, que hoje já são senhores, idosos e tudo, cada um deu a sua contribuição. O grande momento do movimento 21 de abril, né? 21 de abril, foi a prisão deles, onde foram levados para Brasília e ali ficaram presos durante vários dias. Não houve uma guerrilha, isso é verdade. Não houve uma guerrilha, mas houve um movimento democrático, um movimento muito forte para se tentar, naquela época, contribuir para a derrubada da ditadura. Um companheiro nosso, eu não me lembro se foi o Jarbas ou se foi outro companheiro, que contactou um companheiro dentista lá em Uberlândia, Guaraci, que tem o nome Guaraci, eu nem sei se ele está vivo. O Guaraci contactou o Guaraci em Uberlândia, foi a Uberlândia, conversar com os companheiros ali e viu que o Guaraci tinha um grupo grande de pessoas que estavam dispostas a participar da resistência e marcamos aqui em Brasília uma conversa num bar que chamava na época Pigalle. E o Guaraci veio de Uberlândia, encontrou o Jarbas e me encontrou e nós fomos conversar, nós três, nesse bar. E bem isolado, né? E conversamos e chegamos à conclusão que seria uma coisa fabulosa ter uma organização de guerrilha urbana na cidade de Uberlândia, que é a principal cidade do Triângulo Mineiro, onde passava todo o abastecimento, não só para Goiás, mas para todo o centro-oeste e Mato Grosso e norte de Goiás, e norte do país. Um dia eu estou em casa, eu resolvi, à tarde, já noitinha, subir. Ali na esquina, que hoje é uma farmácia, na esquina da Afonso Pena, a hora que você sai atravessa a rua da praça, então na rua, entrando na Afonso Pena, ali na esquina era uma farmácia. E logo, não, na época, hoje é uma farmácia, na época era um bar. E quando eu cheguei, para chegar ali no lugar, eu vi lá dentro o Vutic e mais dois companheiros sentados numa mesa. Aí eu entrei, opa, bati nas costas deles e tal, como é que estão? Tudo bom, tudo bom.
Tal. Aí o Rude falou, você está aqui, Guara? Aí eu sentei, tal. Falei, como é? O que vocês estão pensando? Nós estamos falando sobre essa ditadura, não está fácil, né? Agora, a gente não pode reunir, falar, é um perigo, né? Eu falei, de fato, mas eu acho que tem muita gente já pensando em formar grupos guerrilheiros. Quem sabe vocês topariam com a gente? Vamos formar um grupo guerrilheiro? Eles falaram, não, vamos, não, nós somos 4 aqui. Em 1960, sai de Uberlândia para Goiânia João Batista Rosa, que vai para Goiânia e nós passamos a militar. Então o João sai, mas continua com a ligação com o movimento estudantil e o rescaldo daqueles estudantes que iam conversar com o professor, que iam saber o que era socialismo, o que era a União Soviética, o que era comunismo, o que era aquilo. Então o João vai para Goiânia e em Goiânia nós passamos a militar e o João entra para o Partido Comunista em Goiânia. Então as ligações do João, aí eu e o João começamos a tudo aquilo que nós vivenciamos da crise sino-soviética, o material que a gente arrumava, a gente levava para Uberlândia. Eu já tinha estabelecido critérios de comunicação com o Guaraci Raniero e eu levo o Ângelo Arroio a Uberlândia para se reunir com o grupo do Guaraci Raniero, que queria do PCdoB apenas um instrutor militar para preparar ações de desapropriação nos bancos, no caixa pagador do DNR e o assalto ao quartel da Companhia Independente, que era a primeira companhia a ter o fuzil automático leve FAL no interior dessa região. Aqui nós tivemos um negócio aí, nós queríamos interceptar o carro pagador, né, que vinha de Belo Horizonte para cá. Então nós tínhamos um elemento aí numa firma que ele tratava do rádio da firma, sabe? Então ele tinha contato, ele sabia quando o carro pagador saía de Belo Horizonte, entrava nessa cidade próxima que aí, para lá de Uberaba, entrava lá, entrava em Uberaba e vinha para cá, com dinheiro, né? O Ângelo Arroio se compromete com o Guaraci e o seu grupo de mandar um instrutor militar para o Triângulo Mineiro. E ele manda, em vez de mandar um instrutor militar, ele manda um velho ferroviário, que tinha o codinome de Vicente. Quando todo aquele pessoal das cidades que eu tinha provocado a discussão da divergência sino-soviética, viram, falou, nesse cara é o mesmo partidão, isso não tem nada de revolucionário. E botam ele num ônibus e diz, olha, se você voltar aqui na região, você vai ser morto. Então o Guaraci chega e diz, olha, aconteceu isso, 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 botamos o Vicente no ônibus e dissemos, se ele aparecer no Triângulo Mineiro, ele que agora conhece todos nós eliminamos ele fisicamente. E nós estamos indo para o Uruguai porque o Brizola está organizando guerrilha. Por que o nosso povo não pode se organizar? Pode! A Constituição permite, as leis permitem, e é por isso que nós estamos recomendando ao nosso povo que se organize. Que organização misteriosa é essa que vai ao rádio, que fala para todos ouvirem, que cita os nomes, os endereços? Que organização misteriosa? Não tem nada de mistério, é a organização popular, para atuar, para agir, para lutar. Eu falei, se vocês forem para o Uruguai, vocês vão ser presos. Então, se vocês querem a ligação com o Brizola, aqui em Brasília tem representante do Brizola. É aí que entra o Flávio Tavares, que aí eu levo o Flávio Tavares lá. E o que o Guaraci e o pessoal de Uberlândia pediram foi a mesma coisa que pediram ao Ângelo Arroio,
para mandar um instrutor militar para preparar para as ações que estavam sendo planejadas. Conversamos com o Flávio Tavares. O Flávio imediatamente pediu um companheiro nosso, que tinha o nome de Juca. Ele fez treinamentos em Cuba e tal, e estava em Brasília, aqui na organização do MNR para toda essa região. Então ele foi a Uberlândia, conversou com os companheiros lá, viu a grande possibilidade que tinha Uberlândia, porque os companheiros de Uberlândia eram companheiros valiosos, corajosos e preparados ideologicamente. E ele veio e falou assim, olha, Uberlândia é ideal para o que nós estamos pensando, para que a organização... E contactou o Brizola, e o Flávio Tavares contactou o Brizola deu sinal verde e o Juca foi para Uberlândia a dar treinamento militar para esse grupo de Uberlândia. Bom, eu vou usar pouco o seu livro, porque eu já vi algumas entrevistas do senhor, o senhor disse que está no meu livro. Mas tem uma coisinha na página 24 que é muito interessante. É o chamado Dr. Falcão, apontado como mentor da guerrilha de Uberlândia, em Minas Gerais, não poderia continuar em Brasília nem ter atividades políticas no jornal. Me transferi para o Rio de Janeiro em 68. Qual era o papel do senhor na guerrilha de Uberlândia? Porque a contra-informação diz que o senhor era quem comandava, quem pegava o dinheiro, quem fazia nascer, quem fazia acontecer. Bom, a guerrilha de Uberlândia foi uma mentira. Nunca existiu guerrilha nenhuma em Uberlândia. Nunca existiu. Isso foi uma fantasia que o Exército criou, até sob certos aspectos, para se vangloriar, porque a história da guerrilha de Caparaó, em março de 1967, tinha sido, 1966, tinha sido descoberta pela Polícia Militar de Minas Gerais. Bom, foi dentro daquela rivalidade que havia entre as forças, foi até uma forma do Exército dizer, viu, nós estamos aqui. A guerrilha de Uberlândia não existe, foi um nome criado fantasiosamente, mentirosamente em termos históricos pelo Exército aqui em Brasília. O que houve em Uberlândia é um grupo de pessoas que tinham sido, em sua maioria, do Partido Comunista, e que queriam participar da resistência democrática. E eles queriam muito fazer uma ação armada. Muito uma ação armada. E um dia pensaram, isso eu fui saber depois, quando estávamos todos presos aqui em Brasília, pensaram, quando o Costa e Silva vier aqui, Costa e Silva era ministro da guerra que já tinha sido levado à presidência da República. E quando o Costa Silva vier aqui, se nós colocarmos uma bomba ali naquela ponte, aquele pontilhão que leva do aeroporto à cidade, só que ninguém sabia fazer a bomba. Eles nunca fizeram a bomba, só pensaram numa bomba, numa hipótese sobre a hipótese, uma hipótese sobre a hipótese de fazerem a bomba. E isso faz com que no IPM, no Inquérito Policial Militar, entre as acusações que se fazem ao grupo de Uberlândia e a mim, é a tentativa de atentado contra o presidente Costa Silva, o que nos deixava numa situação muito mal, que era o terrorismo começando a partir de nós, não a partir deles, entendeu? Porque algo nós tínhamos muito sério, muito seriamente delineado naquela época. Ou seja, o terrorismo é uma arma contra nós. O terrorismo não pode nunca ser exercido, nem sequer o terrorismo seletivo. O que é o terrorismo seletivo? O torturador João da Silva, vamos matar, não. Nem esse. Isso vocês tinham consciência? Aí nós tínhamos consciência. Vocês que eram militantes. Nós que éramos militantes. E o pessoal de Uberlândia talvez não pensasse diferente, mas na fantasia, eles queriam fazer, mas foi só uma fantasia, foi uma hipótese sobre a hipótese. E
e que foi, eu descrevi isso no meu livro também, foi sugerido pelo próprio major interrogador. Uberlândia foi a guerrilha que nunca existiu, foi a fantasia da fantasia. Nunca existiu nenhuma ação armada, nem sequer preparação de grupos armados. Mas o exército se aproveitou para criar uma contra-informação, é isso? Sim, e principalmente para dominar a imprensa. A dominar a imprensa. O Brasil inteiro ficou dias e dias sobre a história da guerrilha de Uberlândia. E ele ajeitou para mim com o Brizola, tal, nós fomos encontrar em São Paulo. Também foi rápido, a prosa nossa, eu e o Brizola foi muito rápido, né? Brizola, agora se vamos logo, tal, conversar, tal, porque eu tenho muito o que fazer e não posso ficar muito aqui, dar escala aqui, não, é tudo escondido. Tá bom. Eu quero saber a possibilidade de você fornecer arma para nós e dinheiro. Há possibilidade? Ele falou, agora não, agora você me pega desprevenido. Mas quem sabe daqui um mês ou dois eu posso mandar para você uma quantia satisfatória. Tá bom, eu agradeço. Preciso, falei, porque a turma que eu procuro lá em Uberlândia é sempre esse pergunta se tem arma. Existia um grupo de foco guerrilheiro mesmo, em Imperatriz do Maranhão, que era do MNR, que era um foco que tinha nesse foco marinheiros, pessoal que tinha sido expulso da Marinha, que tinha ido para Cuba fazer treinamento, passaram para Brasília, nós demos assistência a eles, e eles foram para o sul do Maranhão, perto de Imperatriz, numa área rural, criar ali um foco guerrilheiro. E eles estavam lá. E então existia Uberlândia, Brasília, que seria uma coordenação, o foco guerrilheiro do Maranhão, e Goiás, que seria apoio, né? Então a gente já tinha essa organização. Quando de repente caiu algumas pessoas em Uberlândia, que eu não sei, eu até hoje eu não tive informação por que caíram, se teve algum tipo de infiltração, se foi algum tipo de informação que vazou para a polícia política, para o Exército, porque foi a polícia do Exército que prendeu a pessoa lá em Uberlândia. Eu não sei se vazou algum tipo de informação sobre essa organização. Eu sei que, de repente, o pessoal de Uberlândia foi preso. Num dia só. Quer dizer, para mim, o que eu fiquei sabendo foi num dia que o pessoal de Uberlândia foi preso, né? E 2 dias depois, um dia depois, 2 dias depois, o Jabas foi preso aqui. E falei, bom, o Jabas foi preso, e em seguida foi preso o Flávio Tavares. Nesse momento quando eu fiquei sabendo que o Flávio Tavares tinha sido preso, que a notícia deu, no rádio e tal, televisão, eu fui à casa onde morava o Jabas, para avisar o Jabas para sair fora, para se resguardar. Cheguei lá, ele morava num apartamento que moravam várias pessoas, aí eu toquei a campainha, a pessoa que abriu estava muito assustada, e falou assim, o Jabas acabou de ser preso aqui. Aí eu saí, fui embora e desapareci, né? Desapareci, porque eu seria preso logo em seguida. E prenderam meu pai, o Exército, a polícia do Exército, prendeu meu pai. Meu pai não tinha nada com isso, para trocar comigo, fazer a troca. E meu pai ficou preso 24 horas. E não soltaria meu pai enquanto eu não me apresentasse. Aí eu me apresentei.
E aí eu fui preso, estava preso eu, Jarbas, aqui em Brasília, eu preso, Jarbas, Flávio Tavares e todo o pessoal de Uberlândia. E qual que é assim, o balanço que você faz desse processo? Assim, que não deu certo, né? Pela infiltração, pelo primarismo, não tinha... Era um aventureirismo do ponto de vista de pegar a energia de pessoas que queriam resistir à ditadura, mas que não tinha uma visão estratégica do que era a estrutura militar da ditadura. Entendeu? Eram idealistas, como tudo que aconteceu nesse país. Todas as tentativas revolucionárias têm infiltração nelas. Todas. Não é? O Joaquim Silvério dos Reis, em Uberlândia, chamava José Luiz de Oliveira. Eu fiquei ali, estava de repente, Guaraci Ranier, a voz atrás. Eu virei, falei, pois não, Guaraci, eu sou, Guaraci Ranier. Pois não, chegaram. Nós somos da polícia. Ah, muito bem. Que há de novo? Né? Qual é a razão que o senhor está me prendendo? O senhor parece que foi a São Paulo e comprou qualquer coisa. Aí ele falou, é o clorato de potássio. Ah, eu comprei 10 quilos, falei, de carne. Comprei 10 quilos. Né? O clorato de potássio é o seguinte, pega uma bolinha de ping-pong, fura ela, joga o clorato de potássio dentro dela. Né? E na hora que a gente quer que ela pegue fogo, o senhor então põe qualquer tipo de ácido, ácido sulfúrico, ácido acético, qualquer um. Pinga lá umas gotas, deixa ela no lugar ou joga assim. A função nossa seria contra os carros da polícia aqui em Uberlândia. Né? As bolinhas. Você joga, daí 2 minutos ela incender, dá uns 2 metros de chama, sabe? Já vai e espalha assim, e queima tudo. Essa é a razão. Né? Se é isso que vocês queriam, eu entrego para vocês. Eu tava numa febre, rapaz, e eu deitei na cama, minha mãe me deu um chá para me transpirar, para ver se melhorava, né? E deitei na cama e acabei dormindo. E acordei com um agente da DOPS batendo no meu pé. Vamos levantar? Vamos levantar? E ele falou para minha mãe. Ele falou... Não, ele se apresentou, a documentação, né? E ele falou assim, onde é que está o material? Porque nós guardávamos material, cada um era responsável por um determinado material. Eu estava com clorato de potássio, entendeu? Guardando. Ele perguntou, onde é que está o material? Tá. Aí eu logo apontei, falei, está ali. E ele pegou e tal. Ele falou assim, o senhor vai nos acompanhar e tal. A minha mãe estava presente e falou para ela, falou assim, nós vamos levar o rapaz só para averiguar e depois nós... Aí ela sabendo da coisa, porque ela era uma pessoa escolada na área, né? Ela falou, não, eu sei que ele não volta hoje, mas poupa ele se for possível, né? Só 7 meses depois é que eu a vi. 7 meses? Que eu fiquei preso, né? Eu fiquei preso em Brasília, de Brasília fui para Juiz de Fora que eu voltei para Uberlândia. O Edmo tinha um corredor fundo assim, onde ele tinha várias salas e ele alugou a última do fundo para montar a coisa dele, que era negócio de dentista, né? E ele chega com a lambreta dele, chega naquela hora, rapaz, o dia inteirinho tinha para ele chegar lá, né? Naquela hora que nós estávamos sendo presos, ele aponta lá. Aí o traidor falou assim, agora sim, o Edmo está passando aí. Falei, tá. Falei para ele, é esse rapaz, você pode mandar 2 elementos seus lá falar com ele. Em Brasília nós tivemos 1 mês.
Os 6 meses nós cumprimos em Juiz de Fora. Em Brasília foi aquela... vinham as torturas, aqueles inquéritos fora de hora, né, para deixar você saturado, para você entregar o... Eles me puseram numa mesa com uma folha e uma caneta para mim dizer tudo o que eu tinha que dizer, entendeu? Com base naquilo que eu disse, é que que veio o interrogatório, né? Fisicamente, eu não me tocaram a mão. A tortura foi só psicológica. Eu via colegas sendo esmurrados, sendo nocauteados, entendeu? Então ali eu pus tudo para fora, o que sabia e o que não sabia. Bom, digamos, a Agência Brasileira de Inteligência do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e em atendimento ao requerimento a minha advogada requeriu. Ayrton Marques dos Santos, brasileiro, divorciado, filho de Sebastião Lucas dos Santos, de Vila Marques dos Santos. Em 1967 foi iniciado em inquérito policial militar, mandado estourar pelo comandante da 11ª Região Militar, para apurar atividade subversiva em Uberlândia, Minas Gerais, no relatório do IPM. Nem IPM tinha feito comigo ainda. Datado em 29 de agosto de 1967. Foram registrados os seguintes dados sobre o requerente. Era co-participante de um grupo de guerrilheiro em Uberlândia, Minas Gerais, de movimento Revolucionário 21 de Abril, bem como da rede, unificado para tomar o poder pelas armas. O grupo adotava a linha revolucionária do Partido Comunista do Brasil. Em fevereiro participou de uma reunião em residência de pessoa envolvida com o movimento Comune Brisolista em âmbito nacional. Esteve presente em reunião quando a eleição da direção do grupo de Uberlândia, Minas Gerais, compareceu, ele conversava sobre o movimento 21 de abril, ocasião em que foi dado conhecimento de planos para assalto ao carro pagador do DNR, em Minas Gerais. Participou de experiência com explosivos e bola incendiária, efetuado nas margens dos rios Uberabinha e Rio das Velhas. Rio das Velhas é o Rio Araguari. A reunião na qual foi comunicado que o grupo estaria se aliando ao movimento brisolista. Teve decretado sua prisão preventiva por 30 dias, sendo a mesma provocada a partir do término do ano anterior. Foi incluso nos artigos 23, 25, 33 e 36 do Código Penal Militar, combinado com os artigos 12 e 21 do Decreto-Lei nº 314, 67, Lei de Segurança Nacional. Como os fatos apurados da Política Social eram de competência da Justiça Militar, os autos foram encaminhados pelo comandante da 11ª Região Militar, a 4ª Auditoria da Região Militar para os fins de direito. É o que consta nos arquivos sobre custódia da Agência Brasileira de Inteligência. O que o senhor acha que a ditadura trouxe para Uberlândia? Nada. Não trouxe nada. Eu acho que só trouxe prejuízo de um modo geral para o país. Eles prenderam muita gente, bateram em muita gente, mataram muita gente, companheiro nosso, né? Isso eles fizeram. O Godot foi, digamos assim, a pessoa que permitiu, né, e que favoreceu a entrada dos militares e toda a repressão dos militares do grupo aqui nessa região do Triângulo. E ele é de Uberlândia, né? Quando ele foi governador, o agradecimento, digamos, dos militares do governo militar em relação a ele foi ajudá-lo, né, trazendo investimentos para cá, para a região, etc. Isso pode ser. Entre nós que estudamos a história daquele tempo, eu não tenho nenhum respeito por ele, acho que ele não foi o grande político que teve, a não ser no sentido de grande político dentro de uma visão retrógrada, né? De uma visão
conservadora, de uma visão reacionária, né? O Dom Pacheco é tido, para mim, pelo menos, como a visão que eu tenho dele é essa. O membro do Conselho que ora vos fala foi quem leu o Manifesto da Revolução na Câmara dos Deputados, o manifesto do então governador de Minas, o senhor Magalhães Pinto, numa hora de incertezas, ou seja, no primeiro minuto da partida das forças de Minas para o Rio de Janeiro. Cito este precedente apenas para justificar a posição que vou tomar perante esse Conselho, porquanto tem o depoimento dos membros responsáveis pela ordem pública neste país de que existe uma guerra revolucionária em marcha, como existe também um processo contra-revolucionário instaurado nesse país. Ora, senhor presidente, diante desta conjuntura, diante desta encruzilhada e diante do depoimento dos órgãos responsáveis pela segurança nacional, dos órgãos responsáveis pela ordem pública do país, eu não tive outro rumo a tomar, de acordo com a minha consciência, senão aquele de aceitar, em princípio e em tese, a sugestão de se aprovar perante este Conselho a edição ou édito de um ato institucional. Eu acho que várias figuras, né, tiveram presentes, foram importantes, né, na consolidação da regime militar. Então, daí, novamente lembrar, né, a ditadura teve a colaboração, sim, dos civis. Não foi uma ditadura, né, de coronéis, todos os presidentes foram, né, militares, todos, né, generais do exército. A primeira figura, né, o primeiro vice-presidente era civil, né, de Castelo Branco, assim como também de Costa e Silva. Figuras do Estado, algumas lideranças políticas importantes, né, de estados foram integradas de imediato ao governo, no entanto, com aquela identificação, com aquela, né, lembrança que se trata, né, que são os militares que detêm o poder exclusivo. Eles são aliados, são figuras que buscam dar legitimidade, né, ideológica, política ideológica, né, no seio da chamada sociedade civil. É importante que isso seja, né, rediscutido, que seja examinado em que medida, né, setores civis, né, que não fizeram a sua devida autocrítica, né, que ainda estão presentes no cenário social e no cenário político brasileiro, que eles sejam, né, questionados nesta, né, busca pela verdade, pela, né, que se busca, que hoje se realiza no Brasil em todo o país. Então essas figuras, né, devem ser questionadas, devem ser responsabilizadas pelo fato de darem apoio a um regime que, né, prendeu, torturou, né, foi responsável pelos desaparecimentos ainda, né, no Brasil. É do governo, mas não estou lembrado do nome dele. Mostra pra gente aí. Quem que é o senhor aí? Esse aqui é da direita. O senhor não lembra o nome desse? Não, ele chefe aí, não? É comandante aí do exército, mas me foge o nome, sabe? Aqui é uma visita. Esse militar, Cícero Diniz, Rondon Pacheco. Legal. Isso foi aonde? Na fábrica também? É na fábrica. Não, isso aqui é na Eclusa do Praia. Eu acho que o Brasil deu muitos militares, viu? Porque senão, se tivesse
entrado, se não é os militares que têm tomado o poder, tinha entrado num regime comunista. Né? E aqui no Brasil, assim, os militares também sofreram a crítica porque, para evitar uma suposta ditadura comunista, caiu numa outra, né? É. E o que o senhor achou assim, do regime dos militares? O senhor consegue fazer uma comparação? Eu acho que, você vê, construiu muita usina hidrelétrica, construiu muita rodovia, muita coisa, indústria que vieram para cá. Eu acho que se tivesse passado por regime comunista, eu acho que não tinha desenvolvido o tanto que desenvolveu o Brasil, do meu ponto de vista. Esse período foi coberto por uma manta de mentiras para cobertar todas as barbaridades que se cometeram, etc. Nós temos já um levantamento com um número bastante expressivo de pessoas que comprovadamente contribuíram. E às vezes até confessadamente, né? Porque eles achavam, tem muita gente que estava certa, absolutamente segura de que era o combate ao terror comunista, né? Tem gente que até hoje se gaba de ter, né, como o Malhães, por exemplo, que dizia que o Ustra, né, o Carlos Alberto Ustra, o brilhante Ustra, que disse que se fosse preciso ele fazia tudo exatamente igual. A nossa bandeira jamais será vermelha. 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 Jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, população de bem. Obrigado, cidadão de bem e família. Muito obrigado. Pensar o enfrentamento da ditadura dentro do interior do Brasil, e a qual Uberlândia também se insere, só que inclusive com ênfase maior, é discutir diretamente uma narrativa elitista sobre a nossa história, que ao longo do tempo se empoderou das versões dos fatos, né? Que procura descrever as conquistas e os progressos ao longo do tempo como resultado de uma elite pensante, esclarecida e que foi capaz de trazer eventuais progressos. E nós temos mostrado que não, que a dialeticidade da história ela impõe reflexões um pouco mais amplas, que necessitam inclusive de incorporar perspectivas das classes trabalhadoras, perspectivas dos grupos de resistência e mais, no que se refere à história da ditadura militar, é desnudar o estado de cumplicidade que a elite da cidade teve durante os 21 anos da ditadura militar, se beneficiando política e economicamente desse processo e, ao mesmo tempo, gerando um estado de violações de direitos que muitas vezes não puderam ser defendidos ou até mesmo reivindicados por causa do ambiente de repressão que se instalou. Foram 21 anos sedimentando um pensamento na sociedade, relações sociais autoritárias, culturas de opressão. Né? E desconstruir culturalmente esses mecanismos opressivos requer tempo.
cidade industrial. Uberlândia, terra gentil que seduz. Uberlândia, joia da minha afeição. Uberlândia, tua beleza reluz. Os teus jardins formosos são toda a minha adoração. Uberlândia, luzes em profusão. Turistas tu acolhes em teus campos de ruínas, clubes sociais.